No programa de hoje vamos falar sobre as recentes alterações na Lei Maria da Penha e suas ampliações às mulheres com deficiência física. Nossa convidada é a promotora de justiça Valéria Escarance, que é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada, é ótimo estar com vocês aqui. Nos últimos 13 anos, a Lei Maria da Penha sofreu várias alterações. Sim. Para melhor, para pior. Quais foram essas alterações? Bom, a Lei Maria da Penha, ela é um marco nacional, é importante a gente dizer isso, uma das 3 melhores leis do mundo. A Lei Maria da Penha faz referência a medidas de proteção, recuperação dos homens autores de violência, várias formas de violência. Dentre as alterações, as mais importantes e recentes são a inclusão de um crime de desobediência de medidas protetivas, porque, por incrível que pareça, não havia um crime específico para desobedecer medidas protetivas. E uma muito recente que aconteceu esse ano, em junho, que trata da inclusão das mulheres com deficiência. Então, após 13 anos de vigência da lei, nós tivemos, então, essa inclusão, a referência às mulheres com deficiência. Como é que o Grupo de Gênero de São Paulo tem atuado para melhorar, para mudar a Lei Maria da Penha? Bom, nós acompanhamos, desde a edição da lei, todos os casos envolvendo violência doméstica contra a mulher, todos os casos de feminicídio, desde a lei de feminicídio. Temos vários projetos para prevenção da violência, recuperação dos homens autores de violência e também informação para as vítimas, capacitação de autoridades, ou seja, uma enormidade de projetos. Agora, em relação a esse ponto que nós falávamos, que eu queria salientar é a importância realmente dessa modificação, porque quando a lei inclui a mulher com deficiência, ela fala de 2 aspectos. Um primeiro é de uma mulher com deficiência reconhecendo que isso é uma vulnerabilidade, coloca a mulher numa situação de perigo. Então, se é perigoso ser mulher no Brasil, é mais perigoso ser mulher negra, é mais perigoso ser mulher com deficiência. E também... E a questão de pobreza ou não, isso não influencia, né? Porque a violência lá nas altas camadas são bárbaras também, então, né? Excelente colocação, excelente pergunta. Que muitas pessoas pensam o seguinte, que a nossa violência contra a mulher, ela escolhe vítimas, né? É uma violência única e exclusivamente com mulheres, que atinge mulheres da periferia, mulheres que não têm instrução, mulheres que não conhecem os seus direitos. Na verdade, ser vítima de violência é simplesmente uma situação de azar, de estar com o parceiro errado. Claro. A gente vê artistas, ricaços aí apanhando, né? Com certeza. A violência, a questão econômica, ela não é determinante no antes. Porque qualquer mulher, de qualquer idade, jovem, adulta, idosa, pode sofrer uma situação de violência, se deparar, por exemplo, com um parceiro que tem dentro de si, que guarda um padrão de violência, de dominação da mulher. Então, a gente diz que é só uma questão de escolher o parceiro errado, uma questão de azar. Mas é possível sim. Uma pessoa não leva escrito na testa também, né? Claro, e é possível a gente identificar o caminho para a violência. Aí eu acho que o nosso papel, na verdade, o programa de vocês, por exemplo, é muito importante. Quando a gente fala sobre violência, quando a gente ensina sobre os caminhos, sobre os direitos, nós estamos mostrando para as mulheres que elas não precisam chegar naquele capítulo final, em que há uma violência física, uma deformidade. Começa de pouco. Bem aos poucos, o homem violento, ele é quase que um estelionatário, é um enganador, porque ele seduz. Ele vai experimentando. Exatamente, ele vai seduzindo, mas tem algumas condutas que são muito importantes, assim, quase que uma chave, um segredo para se identificar uma relação que pode ser abusiva. Normalmente, o dominador, ele usa estratégias para submeter a mulher. Quais são essas estratégias? Controle, ele passa a controlar toda a vida, os horários, como se fosse um ato de amor mesmo. Ele vai buscar em todos os lugares, controla a vida, controla o dinheiro, controla os amigos, isola a parceira da família, das suas bases de segurança e tem ciúmes excessivo. Porque um pouquinho de ciúmes faz parte da vida, mas aqueles ciúmes que modifica a rotina... Mudança de humor repentina. Sim, muitas mulheres, elas não identificam uma relação abusiva ou demoram muitos anos para identificar, porque o homem agressor não é agressor o tempo todo. O homem agressor é sedutor no início,
simpático, agradável, senão ela não namoraria com ele. E às vezes ele acaba de ele. fazer uma agressão e faz carinho. Exatamente. A gente vê isso em filme. E a gente vê isso todo dia na realidade também. Existe um fenômeno que é chamado de ciclo da violência, né? Como se fosse um disco mesmo. E a violência acontece sempre assim. Começa com uma fase de tensão, então o relacionamento está instável, o homem está bravo, e a mulher pensa que vai conseguir controlar com o seu amor. Porque nós mulheres fomos enganadas por séculos, né? Nos falaram que o nosso amor transforma. Não, nosso amor não transforma um homem violento e um homem não violento. Só programas específicos. Nosso amor faz a gente apanhar. Nosso amor, muitas vezes, é difícil falar sobre amor, mas o amor, muitas vezes, a ideia de um amor romântico nos submete. Submete. Tem vários estudos apontando Você que falou esse amor uma coisa romântico na resposta anterior que eu fiquei intrigado. Você falou que faz a recuperação do agressor. Como é Sim. que é isso? A Lei Maria da Penha, ela prevê esses grupos reflexivos ou programas para homens autores de violência. Ela prevê que é dever do Estado criar esse serviço e também pode ser uma condição do cumprimento da pena. Mas nós costumamos aplicar esses programas como se fosse uma medida de proteção genérica para a mulher. Esses homens frequentam esses programas em sessões com poucos homens, né? Normalmente 10 homens até 15 homens, e eles refletem e discutem sobre causas da violência, sexualidade, machismo. E tem jeito, doutora? Ah, tem jeito. É importante a gente sempre lembrar que para a violência tem jeito. Há sim programas de recuperação, de reflexão destinados a homens autores de violência. Há vários no Brasil e em São Paulo também diversos. Esses grupos reflexivos, então eles envolvem aproximadamente 10 a 15 homens e são encontros, de 10 a 15 encontros também, sobre temas variados, como masculinidade, machismo, sexualidade, paternidade, e os índices de reincidência são baixíssimos, de 0 a 2%. Essa é uma política pública muito importante, reconhecida no Brasil e no mundo. Além disso, é importante dizer que para as mulheres também tem jeito, né? Às vezes se noticia que a mulher está numa situação de violência e não vai se libertar. Não, as medidas protetivas efetivamente, estatisticamente, numericamente, salvam vidas. Como que as recentes alterações da Lei Maria da Penha atingem diretamente as mulheres com deficiência, que já são deficientes ou que ficaram com deficiência devido à agressão? Sim, essas alterações são importantíssimas. É interessante que a Lei Maria da Penha surgiu em razão de um crime praticado contra uma mulher que se tornou uma mulher com deficiência após a agressão, que é a Maria da Penha. E mesmo assim, esse olhar para a mulher que tem necessidades especiais ou alguma deficiência, demorou 13 anos. Quais são as alterações? Então, a primeira, a de que na delegacia, quando a pessoa chega para fazer o boletim de ocorrência e pede as medidas protetivas, porque ela pode já solicitar na delegacia, o delegado ou a delegada deve constar, primeiro, se existe essa situação de vulnerabilidade, se é uma mulher com deficiência, porque isso aumenta o perigo da mulher e aumenta também a pena do homem. Isso que eu ia perguntar, aumenta a pena dele. Aumenta a pena e, além disso, é um fator que justifica ainda mais uma proteção da mulher. Existe uma outra previsão que é a seguinte, quando a mulher, em razão da violência, se tornou uma pessoa com deficiência ou teve uma deficiência prévia agravada, né? Essa previsão expressa de registro no boletim de ocorrência e no pedido de medidas protetivas não constava. E é importantíssimo porque, normalmente, onde o agressor ataca? No rosto, nos membros superiores, são as partes mais vulneráveis. Muitas mulheres ficam com problemas de audição, perdem a visão de um olho ou dos dois olhos, perdem dentes, por vezes têm problemas, sequelas neurológicas em razão das pancadas na cabeça, cicatrizes grandes que debilitam, por vezes queimaduras. Então, é muito importante constar isso, porque quem pratica uma violência contra a mulher tem que ser punido, mas quem desfigura uma mulher... Quer dizer, a mulher já é vulnerável, ela é deficiente, se torna mais vulnerável, quer dizer, dá um toque de crueldade maior no agressor. Sim, violência contra a mulher nunca é de igual para igual, né? Sim. Até porque o agressor, ele não começa a sua trajetória com um soco no olho. Ele primeiro vai preparando o terreno, vai dominando, isolando aquela mulher. Quando vem o soco no olho, já existe um caminho de violência.
Agora, a mulher, em regra, não consegue reagir. Em se tratando de uma mulher com alguma deficiência, a possibilidade de resistência é ainda menor. Por exemplo, a mobilidade, às vezes ela está acamada, às vezes ela não consegue nem compreender que se trata de um ato de violência. O senhor sabe que tem uns índices referentes a estupro, por exemplo, que 10% dos estupros, de todos os estupros, envolvem mulheres com deficiência. Que, lamentavelmente, há homens que, além de serem os machões, ainda olham para a vulnerabilidade das mulheres e entendem que a deficiência é uma oportunidade. Existe um peso contrário, ou seja, quanto maior a vulnerabilidade da mulher, maior a pena aplicada no agressor? Sim. Existe essa... Sim, de uma forma geral, a pena sempre pode ser aumentada em razão das condições da vítima, as consequências do crime para a vítima, mas a lei tem várias previsões expressas de que, se o crime é contra uma pessoa enferma, uma pessoa idosa, por exemplo, uma pessoa com deficiência, a pena é maior. No feminicídio, a pena aumenta. Na lesão corporal, a pena aumenta. Nos crimes, em regra, se aumenta a pena justamente em razão da condição da vítima, porque essa vítima tem menor possibilidade de resistência e a violência traz danos ainda mais severos para a sua saúde. E existe alguma alteração entre deficiência física e deficiência intelectual na lei? Existe diferenciação ou é tratado mulher como deficiência de qualquer forma? Não, a lei fala na mulher com deficiência de uma forma genérica, mas isso nós compreendemos tanto que a violência física contra a deficiência intelectual. A previsão dessa pessoa que não tem total capacidade de discernimento e de autodeterminação vem no crime de estupro. Tem um crime de estupro específico para aquela pessoa que, em razão de uma doença pré-existente, ela não consegue resistir. Esse estupro ele é equiparado ao estupro com uma criança, por exemplo, que a pessoa não tem autodeterminação. Que aí é o chamado estupro de vulnerável. Também aumenta. Exatamente. No caso de agressões, a gente sabe que o número de agressões às mulheres, a maior quantidade é dentro de casa. No caso das mulheres com deficiência, também é? Também. Fica igual? É interessante, né? Nós costumamos falar para os nossos filhos, para as pessoas que nós conhecemos, tome cuidado na rua, não converse com estranhos, né? Se entrar num táxi, no Uber, não pega uma balinha. Mas, na verdade, em regra, para as mulheres e para as pessoas vulneráveis do nosso país, o lugar mais perigoso é em casa. Tanto para as mulheres, porque em regra as mortes e as violências acontecem em casa, como em relação às pessoas com deficiência. Tem um dado do Disque 100, que no ano passado foram noticiados 11.700 casos de agressões e violências contra pessoas com deficiência. 51% dessas vítimas são mulheres e 74% dentro de casa. Então, a mulher com deficiência ela está ainda mais vulnerável que o homem com deficiência. Em ambos os casos, homens e mulheres, quem ataca são as pessoas de confiança. Exatamente, morando com o inimigo. Porque podem ser pais, irmãos, pessoas que cuidam, mas morando com o inimigo, exatamente. No caso das pessoas com deficiência, a gente sabe que elas sofrem bastante agressão dentro de casa e não envolve somente esposo, envolve pai, envolve avô, envolve tio, cuidador, né, irmãos, primos, envolve toda a família inteira. Sim. Envolve a família inteira. Um aspecto que a gente também precisa ressaltar é o seguinte, há muitas mulheres idosas que, em razão da idade, da senilidade, elas acabam tendo alguma questão de mobilidade, alguma questão, né, intelectual, por exemplo. Essas mulheres idosas também são muitas vezes vítimas e os ataques, né, acontecem por parte de filhos, muitas vezes, ou cuidadores, mas os parentes, né, atacam mais do que estranhos, mais do que cuidadores nesses casos. Menina, é de assustar, né? É de assustar, mas quando a gente conversa sobre isso, a gente também conscientiza, a gente também mostra para a sociedade o que acontece, a gente vai dar credibilidade a uma mulher, por exemplo, quando ela fala que aquele homem com cara de bonzinho agride, porque as pessoas que estão nos ouvindo vão saber que isso acontece, né? Que quem tem carinha boa lá fora não significa que é bonzinho dentro da casa. Verdade. Nós vamos continuar essa conversa, mas nós temos que ir para um rápido intervalo. Já voltamos.